Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 19. O tema da nossa mensagem hoje à noite é, na verdade, um convite, ou por que não dizer, uma ordem. O tema é: corra para a cruz. Corra para a cruz. João capítulo 19. Por favor, me acompanhe na leitura que eu farei dos versos 17 a 21 e depois do verso 28 até o verso 30. João capítulo 19. Considerando a diversidade de versões, então, por favor, me acompanhe na versão que você tem em mãos, enquanto eu faço a leitura na versão atualizada. João 19, começando com o verso 17, diz: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, ou seja, em cima, na ponta da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Incline a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, nós pedimos a assistência do seu Espírito sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, enquanto pararemos mais uma vez para ouvir a sua palavra. E pedimos que o Senhor fale de maneira diferente nos corações nesta noite, porém profunda, Senhor. A nós que já conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, que temos uma nova identidade por causa da cruz. Senhor, fale conosco, nos ajudando a vivermos com toda a gratidão e submetidos ao Senhor pelo que o Senhor fez por nós, na cruz do Calvário. E fale também, porventura, no coração daqueles que aqui estão, mas ainda não têm uma identidade com o Senhor Jesus Cristo. Não é resultado da cruz. Que o Senhor provoque nesta noite reflexão e arrependimento através da palavra do Senhor, pelo poder do teu Espírito. É no nome do Senhor Jesus, o homem da cruz, que nós oramos. Amém. Corra para a cruz é o tema desta mensagem. Eu quero considerar a cruz agora, nessa introdução, dividindo em dois momentos. O primeiro momento é a cruz antes de Cristo. A cruz antes de Cristo. E em seguida, consideraremos a cruz depois de Cristo. Então, em primeiro lugar, a cruz antes de Cristo. Hoje, a cruz é um objeto de veneração. Inclusive, a cruz é usada como joias, como adornos.
até como escultura artística, como mosaicos. Enfim, há inúmeras expressões de arte envolvendo a cruz, inclusive muitos outros usos da cruz, porque a cruz se transformou em algo belo, em algo que chama a atenção. Porém, as pessoas do primeiro século, na época de Cristo, ficariam realmente chocadas ao ver o tratamento que nós hoje damos ao que era para eles um instrumento de brutalidade e da mais cruel forma de morte. Portanto, as pessoas da época do Senhor Jesus olhavam para a cruz como algo simplesmente terrível, finalizadora, um instrumento causador de grande sofrimento. Na época de Cristo, a cruz significava nada mais, nada menos que morte. Mas não qualquer morte. Não apenas a finalização da existência humana, mas a mais hedionda e angustiante morte imaginável. A mais terrível de todas, a morte de cruz. Séculos antes de Cristo, os persas condenavam pessoas pendurando-as num madeiro. Esse método de execução foi passando durante os anos e chegou aos egípcios. Os egípcios também empregavam como punição pendurar os condenados em postes de madeira. E depois, finalmente, dos egípcios, a cruz chegou aos romanos, que de fato aprimoraram a cruz como instrumento de morte. Na história, vários modos de execução já haviam sido tentados para punir os criminosos. Por exemplo, golpe de lança, óleo fervente, empalação, apedrejamento, estrangulamento, enforcamento, afogamento e até a fogueira. Métodos terríveis, porém, todos estes se revelaram muito rápidos. A morte vinha rapidamente. E os romanos então queriam um meio de punir os criminosos lentamente e sem nenhuma compaixão. Assim, o homem inventou a cruz. A cruz foi inventada como instrumento para lentamente punir, causar sofrimento. Por isso, meus amigos e irmãos, a cruz no passado era sinônimo de vergonha, porque todas as pessoas condenadas à crucificação eram bandidos, eram criminosos, eram sediosos, e ali então eram expostos publicamente para sua vergonha. Antes então a cruz era sinônimo de vergonha, de dor e de grande sofrimento. E não é exagero dizer que a crucificação era um espetáculo público angustiante. Assim era a cruz antes de Cristo. Mas vamos considerar este segundo momento, a cruz depois de Cristo, ou a partir de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, naquele monte, também chamado de o Monte da Caveira, talvez porque a forma daquela montanha lembrava um crânio, ou alguns pesquisadores dizem, talvez porque havia muitos crânios humanos lançados nas proximidades. Mas o lugar onde a cruz foi espetada, foi colocada, era também conhecido como o monte, o lugar da caveira.
quando o Senhor Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou, vencendo a morte, ele transformou a cruz num lugar diferente. Num lugar absolutamente diferente. Agora, a cruz de Cristo se tornou, então, o lugar onde os fracos, os oprimidos, os sobrecarregados e os cansados, por causa do pecado, acham alívio para suas almas. É o lugar onde o sedento dessedenta sua sede na cruz de Cristo. O lugar onde aquele que não aguenta mais encontra alívio à sombra da cruz por causa de Cristo. A cruz se tornou um lugar agora de segurança, de refúgio, paz e salvação. Antes, a cruz era sinônimo de vergonha, dor e sofrimento. Agora, com Cristo, a cruz representa um lugar de segurança, de refúgio, paz e salvação. Antes, a cruz era um lugar para se evitar, para fugir, até para abominar, mas agora, por causa de Cristo, a cruz é o lugar para o pecador correr, buscar e, inclusive, apreciar. Por isso que nós, salvos em Jesus Cristo, cantamos a cruz, porque foi nela que o nosso Salvador comprou a nossa redenção, pagou o preço exigido pela justiça de Deus, o que nos trouxe esta tão grande salvação. Jesus te dá inúmeras razões para você correr para a cruz. E eu quero citar apenas duas nesta noite. Duas grandes, importantes, impactantes razões para todo homem correr para a cruz. A primeira razão é esta, porque a cruz é um símbolo do amor e da graça de Deus. O Senhor Deus transformou a cruz na expressão maior do seu amor e de sua graça, dando a Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer nela, no nosso lugar. Disto testemunha Paulo ao escrever a Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, está escrito: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores. Ele fez isto na cruz do Calvário. A cruz era sua, a cruz era minha, mas Jesus Cristo a tomou por você e por mim, e ele morreu no seu e no meu lugar. É disto que testificam as Escrituras, como por exemplo eu leio no que o apóstolo Paulo também escreveu aos Gálatas, aqui no capítulo 3, versículos 13 e 14. Escute bem o que a Bíblia diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Uma referência à cruz desde o Velho Testamento, uma profecia cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo então fez-se maldição em nosso lugar, morrendo os nossos pecados, pagando a dívida que era nossa. Que privilégio você e eu temos de termos sido substituídos por Cristo na cruz. De todos os grandes profetas hebreus,
Isaías é o que nos forneceu a descrição mais completa da história, da missão, dos títulos e das características de Jesus Cristo. E ele o fez cerca de 750 anos antes do nascimento de Cristo. Escute o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 53, nos versos 4 a 6. Isaías 53, dos versos 4 a 6. No verso 4 está a seguinte afirmação: Ele, Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Note quantas vezes aparecerá esses pronomes nossos e nossas. Então, no verso 4, está escrito que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. No verso 5 diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ou seja, o seu corpo foi perfurado por causa dos nossos pecados. Ainda no verso 5 diz: Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Moído, uma forma simbólica de dizer ou de expressar a intensidade e a brutalidade de todo o sofrimento que o Senhor Jesus Cristo passou nas mãos dos verdugos romanos. O que ele sofreu por causa do flagrum, aquele chicote com o qual os romanos cortaram o corpo do Senhor Jesus. Há mais de 750 anos antes de Cristo nascer, esse detalhe foi dado acerca dele. Ele seria moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ainda no verso 5, diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz que o homem pode ter hoje com Cristo foi resultado de um castigo, como lemos há pouco, da maldição. Ele se fez maldição em nosso lugar. Aquele que nunca teve pecado assumiu os nossos pecados. E isso trouxe como resultado a paz, a salvação que temos com Deus através de Jesus Cristo. Ainda no verso 5 diz: por suas pisaduras nós fomos sarados. O andar trôpego do Senhor Jesus, desgastado, machucado, sangrando, caminhando pela via dolorosa, carregando o madeiro, e de tão enfraquecido, foi colocado sobre uma outra pessoa para carregar até o ponto da crucificação. Foi esse andar trôpego, foram as suas pisaduras em direção à cruz, em direção ao Calvário, que realmente nos sarou, nos curou da enfermidade mais terrível que existe, que é a enfermidade do pecado. E finalmente o verso 6 diz: o Senhor Deus fez cair sobre ele, o Pai fez cair sobre o Filho, sobre Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Que profecia clara, cumprida na riqueza de todos os detalhes, provando que Jesus Cristo foi o enviado de Deus, o Messias, o ungido prometido, desde o início, desde Gênesis, lá em Gênesis 3,15, no ápice da queda, quando o homem então ouve de Deus a condenação, ouviu também a esperança, que Deus levantaria o Redentor da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Esse descendente da mulher, esse Redentor prometido desde o início, é Jesus Cristo.
que na cruz consumou a salvação que Ele mesmo dá de graça a todos aqueles que nele creem. O apóstolo Pedro, confirmando com o todo das Escrituras, também escreveu. Escute o que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 24. Ele disse, referindo-se a Jesus Cristo, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, para uma vida reta, para uma vida íntegra diante de Deus. E Pedro conclui o verso 24 dizendo, por suas chagas fostes sarados. Pelas feridas que Cristo sofreu por causa do pecado que carregou sobre si, é que veio a nossa cura, a cura do pecado, a cura de nossa enfermidade. Irmãos, os açoites que ele recebeu foram por você, foram por mim. A coroa de espinhos, essa coroa não foi apenas posta na sua cabeça, mas foi empurrada, aquelas pontas entraram na cabeça, no couro cabeludo do Senhor Jesus, imprimindo dor, sofrimento, escárnio. Tudo isto foi por causa de você e de mim. Os cravos dolorosos e impiedosos que atravessaram as suas mãos, tudo isto foi pensando em você e em mim. A cruz sangrenta e maldita foi no seu lugar, foi no meu lugar, foi por nós. Foi por nós. Por isso, o cristianismo não tem altar, porque o altar do cristianismo é a cruz. Porque foi lá na cruz que o maior e o único sacrifício foi oferecido. Uma única vez por todas, diz o autor aos Hebreus. Foi lá que a salvação que Deus proveu para você e para mim foi oferecida. Lá foi o holocausto, onde a oferta da vida de Jesus foi completamente oferecida para satisfazer a justiça de Deus. A cruz do cristianismo é o altar. Aqui não existe altar. Não existe altar no templo. O altar do cristianismo é a cruz. Porque lá o maior de todos os sacrifícios fora oferecido. E quem o fez foi o próprio Deus, através do seu plano eterno. Jesus Cristo voluntariamente se entregou. E ele fez tudo isso por você e por mim. Meu irmão, meu amigo, ouça mais uma vez o testemunho das Escrituras. O que está escrito em Gálatas, capítulo 1, verso 4. É o que o apóstolo Paulo escreveu, referindo-se a Jesus Cristo. Ouça atentamente, Gálatas 1, 4. Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Eis o propósito da cruz, o propósito do sacrifício, da entrega substitutiva, vicária de Jesus Cristo, é muito claro, foi para nos desarraigar, nos tirar deste mundo perverso. Esta foi a vontade de nosso Deus e Pai, este é o plano dele. Jesus Cristo, diz o autor aos Hebreus, ele não se desviou da cruz. Mesmo sabendo a dor,
o sofrimento, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele não se desviou da cruz, mas ele a suportou por você e por mim. É o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, verso 2, inclusive um verso memorizado por muitos, que diz: olhando firmemente para ele, para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, não considerando a vergonha que a cruz lhe traria. Ele suportou a cruz. E hoje ele está assentado à destra do trono de Deus. Jesus Cristo fez isso por você e por mim. E ele o fez não porque você merece, nem eu. Porque está escrito em Romanos 3,10 que não há nenhum justo, nem um sequer. Ninguém foi, é e jamais será merecedor desse sacrifício de Cristo. Cristo fez por nós não porque merecíamos, mas ele fez porque precisávamos. Porque é uma necessidade de todo homem, como o homem precisa da cruz. E é por isso que ele deve correr para ela, porque a cruz é o símbolo maior do amor e da graça de Deus. Amém, irmãos? Nós que já somos salvos por causa dessa verdade, nós devemos pedir que o Senhor renove constantemente o nosso coração, para que vivamos a vida cristã desta maneira, retumbante, cheio de alegria, de contentamento, de entusiasmo, por tudo que Ele fez por nós na cruz. Mas também uma mensagem para aqueles que ainda não têm uma identidade com a cruz. E por isso, estamos pregando hoje à noite e lembrando, corra para a cruz, porque a cruz é o símbolo da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Mas em segundo e último lugar, todo homem deve correr para a cruz, porque a cruz foi de fato o tribunal onde a dívida do pecado foi completamente paga. Completamente paga na cruz. A justiça de Deus exigia a punição dos pecados. E como você poderia pagar essa dívida diante de Deus? A justiça de Deus, a sua santidade, olhava para o homem e dizia: o homem é pecador. E como pecador, todos os dias ele ofende a minha justiça, ele ofende a minha santidade, e por isso a sentença é morte. Todo homem deve morrer. Essa era a dívida que todo homem tinha com Deus, e ainda tem. Como pagar essa dívida? Não há dinheiro suficiente. Não há boas obras suficientes, não há altruísmo, bondade suficiente para pagar a Deus a dívida do pecado. Nada será suficiente, porque essa dívida não pode ser paga com os valores deste mundo, com as expressões pecaminosas do homem pecador. É por isso que Pedro, em alto e bom tom, escreveu na sua primeira epístola, nos versículos 18 e 19, o seguinte: Pedro disse: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Não foi com os símbolos de riqueza
deste mundo, na época de Paulo, era o ouro, era a prata. E Pedro está dizendo, não foram essas coisas que compraram vocês da sua vã maneira de viver, do seu estado distanciado e alienado de Deus. Não, essa não foi a moeda. Mas o versículo 19 diz, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esta foi a moeda. Este foi o dinheiro usado para satisfazer a justiça de Deus, para pagar a nossa dívida que a justiça e a santidade de Deus cobravam. Foi a vida. A moeda que foi usada, exigida por Deus, foi a própria vida de Cristo, o seu sangue. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Deus exige a morte como pagamento pelo pecado. Essa é uma verdade clara em todo o Velho Testamento. Quando você lê atentamente o Velho Testamento, este é o sistema de sacrifício instituído por Deus. O homem é pecador e ele deveria prestar conta de sua vida. Mas Deus estabeleceu o princípio da substituição. É por isso que o homem levava até o sacerdote uma ovelha, um cordeiro, um animal puro, inocente. E na presença do sacerdote ele impunha as mãos na cabeça daquele animal no dia da expiação, através desse símbolo, desse gesto dizendo, o pecado é meu, mas eu transfiro o meu pecado para esse animal inocente. Então, durante séculos e séculos, em todo o Velho Testamento, era assim. Um animal inocente morria no lugar do homem. O homem é pecador, ele deveria morrer. Mas Deus estabeleceu o princípio da substituição. Quando veio Jesus Cristo, e estava passando, e João Batista, que veio como precursor de Jesus Cristo, quando João Batista viu a Jesus Cristo, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, diferentemente de todo o Velho Testamento, não é um animal que vai morrer, mas é o próprio Cristo, o Filho de Deus, como um cordeiro, que iria morrer definitivamente no seu e no meu lugar. Uma única vez. Jesus foi o seu substituto. E a cruz foi o tribunal onde os seus e os meus pecados foram pagos completamente. E ao dizer isto, nós precisamos ler mais um texto. Eu estou caminhando para o final. Mais um texto. Aqui em Colossenses, capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Esse texto diz assim, referindo-se ao que Cristo fez por nós. Diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Então Paulo diz que Jesus removeu esse escrito de dívida, Jesus removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você entende o que nós lemos aqui? Que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Esse escrito de dívida nos acusava
E como é que ele fez isso? Como é que ele cancelou essa nossa dívida por causa do pecado? A dívida em relação a Deus, a sua justiça. A Bíblia diz que Cristo pegou essa dívida e encravou-a na cruz, removendo inteiramente a nossa dívida. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele usa uma linguagem jurídica de sua época. Alguém, na época de Paulo, no contexto romano, que era acusado, ele respondia a um processo. E esse processo, então, gerava um documento. E uma vez preso, por exemplo, esse documento, essa cédula, era pregada na sua cela. E qualquer um que chegava, lia e já ficava ciente da sua condenação. Mas essa pessoa, conseguindo provar a sua inocência, conseguindo a absolvição, sabe o que ela fazia? Ela então pegava essa sentença que fora lida contra ela pelo juiz e encravava essa sentença na porta do tribunal e a rasurava, e arriscava através desse gesto dizendo: não há dívida mais, não há culpa alguma mais. Através desse gesto ou desse ato, essa pessoa declarava então a sua completa inocência. Paulo empresta essa linguagem, esse simbolismo do campo jurídico e o emprega na nossa relação espiritual, dizendo que foi assim que Deus fez conosco na pessoa de Jesus Cristo. Estávamos condenados, havia da parte de Deus uma condenação por causa dos nossos pecados, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo tomou a nossa dívida, encravou-a na cruz, porque a cruz foi o tribunal onde Deus julgou em Cristo o nosso pecado. E por isso não há mais condenação alguma. Esse é o testemunho das Escrituras para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que creram em Jesus Cristo, que o receberam como seu Salvador, que reconheceram que são pecadores, estão condenados ao inferno por causa do pecado, porque a justiça de Deus exige a morte como pagamento pelo pecado, mas aqueles que reconhecem que Cristo, na cruz, pagou a dívida. Cristo, na cruz, pagou o preço, e agora não há mais nenhuma condenação. Canta Paulo ao escrever aos Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Inclusive na cruz do Calvário, Jesus Cristo proferiu 7 enunciados, também conhecidos como as 7 palavras da cruz. E a sua penúltima palavra na cruz, Jesus estava lá e vendo que ele cumpriu cabalmente toda a vontade do Pai, não havia mais nada a ser feito, tudo estava cumprido. A penúltima palavra de Cristo na cruz foi, quem lembra? Está consumado. Quem lembra, diga comigo: está consumado. Agora você tem que se lembrar que Jesus Cristo já havia passado pelo processo da crucificação. Ele estava enfraquecido, o seu corpo dilacerado, perdera muito sangue, consequentemente energia. Como será que ele disse: está consumado? Cansado? Um murmúrio? Não. Os evangelistas dizem que Jesus Cristo, na sua penúltima palavra da cruz, a Bíblia diz que ele deu um brado.
E o brado era um grito de guerra comum dos generais quando voltavam das batalhas, proclamando a sua vitória sobre o inimigo. A Bíblia diz que Jesus Cristo na cruz, ele deu um brado e disse: está consumado. A palavra no grego que ele disse foi tetelestai, ou seja, literalmente está pago. Quando você vai ao comércio, compra algo, paga a notinha lá, ou paga o preço da mercadoria, então a pessoa te dá uma nota e carimba a sua nota, e nesse carimbo está escrito pago. Aí você vai lá e retira a mercadoria. Essa é a ideia. O grito, o brado que Cristo deu foi esse: está pago. A dívida do homem, o preço que o homem devia por causa dos seus pecados, tudo está pago. Não há mais nada para ser feito, tudo pago. E por causa disto, sabe qual foi a última palavra de Cristo na cruz? Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele então expirou. Ele morreu. Não mataram a Jesus Cristo. Os verdugos romanos não lhe tiraram a vida. Ele, o autor da vida, ele a entregou voluntariamente por você e por mim, sem merecimento algum, mas ele fez por causa do seu amor, por causa da sua graça e porque você e eu precisávamos. Não esqueça, a cruz é o tribunal onde Cristo declara justo todo aquele que nele crê. Por isso, olhe para a cruz, corra para a cruz, porque a cruz é a declaração de Deus de que os homens podem ser perdoados. A cruz é a declaração de Deus de que os homens podem ser adotados como filhos. Não mais criaturas, mas agora filhos de Deus, por causa do que Cristo fez. A cruz é a declaração de que o homem pode ser transformado em nova criatura, como Coríntios nos diz. Aquele que está em Cristo, quem diz comigo? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo por causa da cruz. A cruz é a declaração de Deus de que o homem em Cristo pode ser transformado em filho dele para a glória de Deus. O que seria de nós sem a cruz? O que seria de nós sem a cruz? Então eu concluo essa mensagem dizendo a você, meu irmão em Jesus Cristo, você que já experimentou o benefício da cruz, decida viver uma vida cheia de gratidão. Através da sua maneira de viver, revelando que o sacrifício de Cristo não foi em vão. Abaixe a sua cabeça. Eu não quero terminar essa mensagem sem antes falar a você que talvez ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, não entregou a sua vida a Ele, recebendo como seu Salvador. Se você entendeu essa mensagem hoje à noite, se você entendeu que a cruz é um lugar maravilhoso, porque nela você tem salvação, perdão, identidade com Cristo, transformação de vida. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, este tem a vida eterna.
Se minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se a noite ou dia tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Se é minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou teu filho, ó Pai sem igual, em mim habita, Senhor divinal. Ó soberano do reino eternal, hei de chegar à vitória final.